Olá pessoal do Mensalvo. Continuando então nossa série de aulas sobre física geral e eletromagnetismo, hoje a gente vai falar sobre como calcular o campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas. Quando a gente fala em uma distribuição contínua de cargas, a gente só quer falar, por exemplo, que as cargas estão distribuídas sobre uma barra, sobre um disco, sobre uma fita, e não uma única. A gente não está falando de uma única carga pontual como antes, ou um conjunto de cargas pontuais. A gente está falando de cargas distribuídas uniformemente, talvez uniformemente, sobre alguma forma geométrica mais complexa. A gente sabe que quando a gente tem uma carga pontual, ou seja, uma única carga de tamanho desprezível, por exemplo, se ela for positiva, ela produz aqui no ponto P um campo para fora. Se ela for negativa, ela produz um campo que aponta para dentro, se aproximando da carga. E, para cargas pontuais, o módulo desse campo é dado por 1 sobre 4πε0 vezes a carga dividido pela distância da carga ao ponto ao quadrado. Lembrando que 1 sobre 4πε0 pode ser frequentemente abreviado só como K, a constante eletrostática, que no vácuo vale aproximadamente 9 vezes 10 na 9 newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Quando a carga estiver distribuída ao longo de uma geometria, a ideia é dividir o corpo em pequenos elementos. A gente sabe uma fórmula para calcular o campo quando a gente tem uma carga de tamanho desprezível, uma carga muito pequena. Então, quando a gente tem uma carga distribuída ao longo de todo um corpo, por exemplo, aqui a gente tem um cocô e a gente vai distribuir sobre esse cocô uma carga positiva Q. A ideia é dividir esse cocô em pequenos elementos. Cada elemento tão pequeno que ele tem uma carga dQ. Se essa carga dQ é tão pequena, ela pode ser tratada como uma carga de tamanho desprezível, ou seja, uma carga pontual. E daí eu sei calcular o campo elétrico dela. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero saber o campo elétrico nesse ponto P. A carga dQ pode ser tratada como uma carga pontual. Ela produz aqui no ponto P um pequeno campo elétrico dE. E, inclusive, eu sei calcular o valor de dE é simplesmente K vezes dQ dividido por essa distância ao quadrado. Se eu quiser calcular o campo elétrico total no ponto P, eu tenho que simplesmente somar os campos elétricos produzidos por cada pedacinho desse corpo. Ou seja, é simplesmente eu integrar, somar ao longo de todo o corpo. Eu vou simplesmente integrar essa expressão ao longo de todo o corpo aqui sobre o cocô. Frequentemente vai tornar a minha vida mais fácil, tá? A parte difícil vai ser resolver essa integral. Frequentemente vai tornar a minha vida mais fácil usar as seguintes relações. Tá? Se a gente chamar de lambda simplesmente a carga do corpo dividida pelo comprimento dele, a carga por unidade de comprimento, é fácil de ver que a carga pode ser escrita como lambda vezes o comprimento. Quando essa carga estiver uniformemente distribuída, ou seja, distribuída de maneira igual, uma carga muito pequena, então, um pedaço da carga, é só o lambda vezes um pedaço do comprimento. Ou seja, eu posso escrever que dq é igual a lambda dx. Assim, eu consigo expressar esse dq em termos de x, se eu precisar integrar em relação a x. Da mesma maneira, se sigma for a carga dividida pela área, a gente chama isso de densidade superficial de cargas, a carga é simplesmente o sigma vezes a área, um pedacinho dessa carga é simplesmente o sigma vezes um pedacinho da área, se a carga estiver uniformemente distribuída. E sendo ρ, isso aqui é a letra grega ρ, a carga dividida pelo volume, um pedacinho dessa carga é simplesmente ρ vezes um pedacinho do volume. Assim eu consigo, enfim, expressar dq em termos de outras variáveis. Isso pode ser necessário para integrar. Em outros vídeos a gente vai trabalhar com exemplos disso, mas a ideia básica é sempre essa. Quando eu tenho cargas distribuídas ao longo de uma geometria mais complexa, eu posso dividir essa geometria em pequenos pedaços que têm cargas cuja formulinha é a formulinha de sempre, e o campo total então vai ser simplesmente a integral da formulinha para uma carga pontual integrada ao longo de todo o corpo. Muito obrigado, inscreva-se no nosso canal, Twitter, etc. E até a próxima.